Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar aqui com vocês em Campeche, na República Mexicana. É realmente um privilégio me encontrar com vocês neste lugar para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este último dia. Para isto, quero ler em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, onde diz Cristo: "E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." O mistério da ressurreição e os 40 dias. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para compreender este mistério da ressurreição dos santos em Cristo, que são os crentes em Cristo, que de era em era creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Como disse Cristo a Nicodemos, que era necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus, pois era necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus, ou seja, poder entrar no corpo místico de Jesus Cristo. Porque é por meio do novo nascimento, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo, que entramos no corpo místico de Cristo. Porque assim é como se produz o novo nascimento de cada pessoa. E aí é onde a pessoa recebe um espírito teofânico da sexta dimensão, e aí é onde começa essa criação divina, essa nova criação que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual Jesus Cristo é a cabeça, é o primeiro, pois Apocalipse capítulo 3, versículo 14 nos diz que Cristo é o princípio da criação de Deus. E depois, a continuação da criação de Deus, pois somos todos nós. Uma nova raça, uma descendência divina que Deus está criando e da qual Jesus Cristo é o primeiro. E por isso é que a promessa é que seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso é que, assim como Jesus tinha seu corpo teofânico antes de aparecer neste planeta Terra e tinha visto Abraão, vejam vocês, Abraão o tinha visto, tinha comido Abraão com Jesus, lá quando Elohim lhe apareceu com seus arcanjos Gabriel e Miguel, e comeu com Abraão. Vejam, esse Elohim do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Por isso é que podia dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Se alegrou nessa ocasião em que esteve comendo Elohim com Abraão. Um bezerrinho ou uma bezerrinha que Abraão preparou, a qual comeram Elohim e seus arcanjos com Abraão ali. Agora vejam vocês como Cristo estava lá antes de ter seu corpo físico em seu corpo teofânico. Um corpo teofânico da sexta dimensão é um corpo parecido ao nosso, mas de outra dimensão. Por isso, vocês encontram que no Antigo Testamento, Deus apareceu na forma de um anjo, de um varão, aos profetas do Antigo Testamento e a algumas pessoas como os pais de Sansão. E agora vejam vocês, era um corpo da sexta dimensão, homem da sexta dimensão, o qual é chamado na Escritura Elohim ou Melquisedeque,
ou Jeová ou anjo do Senhor. E agora vejam vocês, esse é o verbo, porque é o corpo da palavra, o corpo da sexta dimensão, no qual Deus habitou por milhões de anos. Esse é o corpo teofânico que Deus criou, o verbo, chamado o verbo. Esse é o corpo teofânico que Deus criou para si, o Verbo, chamado Verbo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nos diz São João capítulo 1, versículo 1 ao 18. Vejam, se lermos até o 18, nos diz que ele é a luz que ilumina todo homem. E também nos ensina que aquela luz verdadeira vinha a este mundo. E como vinha essa luz verdadeira a este mundo? Vinha em carne humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o conhecemos pelo nome de Jesus. Era o Verbo que estava com Deus e era Deus. Era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual visitou a raça humana em um corpo humano, como Cordeiro de Deus, e morreu na cruz do Calvário, esse corpo físico para a redenção de cada um de vocês e também para a minha redenção, e para a redenção de todo filho e filha de Deus. E agora, não se necessitavam mais dos sacrifícios dos animaizinhos, porque já um sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, foi realizado na cruz do Calvário. Por isso é que já, vejam vocês, o templo que o povo hebreu tinha foi destruído e já não se necessita outro templo assim literal, onde se realizem sacrifícios pelo pecado, porque Cristo já ofereceu seu próprio corpo pelo pecado de todos nós. E agora, ele esteve construindo um novo templo, um templo espiritual que é sua igreja, ao qual entramos como parte desse corpo místico de crentes ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo. E, ao receber seu Espírito Santo, temos o corpo teofânico como Jesus tinha seu corpo teofânico antes de vir a este planeta Terra. E depois teve seu corpo físico e agora, vejam vocês, teve um corpo físico sem pecado, portanto, um corpo físico que podia continuar vivendo por toda a eternidade. Cristo disse, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica sozinho. Ficava sozinho, vivendo por toda a eternidade, mas o resto dos seres humanos tinham que morrer nesse dia em que Jesus morreu, na cruz do Calvário, porque era o dia do juízo divino que caiu sobre a raça humana. Mas como não se encontrou o pecado na raça humana, mas todo o pecado foi encontrado em Cristo, porque ele tomou nossos pecados e se fez mortal, pois o juízo divino caiu sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Morreu e teve que descer ao inferno, à quinta dimensão, e lá pregou às almas encarceradas que foram desobedientes no tempo de Noé. Isso nos diz São Pedro, em uma de suas cartas. Vamos ver em qual das cartas de São Pedro nos fala isto. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante diz: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, no qual, ou seja, em espírito, em seu espírito teofânico, em seu corpo teofânico, foi ao inferno e pregou às almas em prisão. Foi a quinta dimensão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Agora vejam, poucas pessoas se salvaram. E quais foram essas pessoas? Os crentes na mensagem de Deus para aquele tempo que foi Noé, com sua família. Agora veja, algumas pessoas pensam que Deus é amor e Deus não pode trazer o juízo divino, a destruição sobre a raça humana. Já o trouxe no tempo de Noé.
E mesmo que somente houve 8 pessoas, com tudo isso, trouxe sobre a raça humana. Agora, quantas haverá neste tempo final quando trouxer o juízo divino de fogo? Já não de água, mas de fogo sobre a raça humana? Não sabemos quantos, mas haverá um grupo de escolhidos de Deus que escaparão do juízo divino porque serão transformados e raptados. E os mortos em Cristo serão ressuscitados e também irão conosco daqui à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam como no tempo de Noé, aquelas almas que foram desobedientes a Noé e sua mensagem, consequentemente foram desobedientes a Deus, foram diretamente ao inferno, à quinta dimensão. Isso é o que acontece aos que desobedecem a palavra de Deus para o tempo em que eles estão vivendo. E agora, vejam vocês como depois Cristo ressuscitou, pois ele teve uma luta lá no inferno, pois ele depois diz que tem as chaves do inferno e da morte. Portanto, ele tirou as chaves do inferno e da morte do diabo e depois ressuscitou. Foi ao paraíso e depois ressuscitou no terceiro dia, que era também o 8º dia. E era também o primeiro dia da semana. Agora, por quê? Por que o mencionamos como terceiro dia? Pois no terceiro dia Cristo disse que ele ressuscitaria. Ele disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Também o domingo de ressurreição é o primeiro dia da semana, mas se somarmos aos 7 dias da semana o domingo, pois então vem a ser o 8º dia. Agora vejam como no 8º dia e também primeiro dia da semana e terceiro dia, desde que Cristo morreu, até que ressuscitou, morreu sexta-feira, esteve sexta-feira, sábado, e domingo já pela manhã, ressuscitou. Agora, vejam vocês, foi também pela manhã, ou seja, na quarta vigília. Vejam como tudo isto tem um significado, e ali ele está cumprindo todas essas coisas, porque assim tinha que acontecer. Porque assim também acontecerá para os escolhidos de Deus do último dia. Agora, já não será um dia literal, mas que será o dia de domingo, tipo e figura da era da pedra angular, que é a 8ª era, se acrescentarmos a 7 eras, se acrescentarmos outra a mais, vejam vocês, se acrescentarmos uma nova era a 7 eras, se tornaria número 8, mas como também é uma nova era que não pertence a nenhuma destas eras, então seria também a primeira era, ou seja, uma nova era. E depois, vejam vocês, foi na manhã do dia domingo. Na manhã do dia domingo, isso nos fala das primeiras horas desse dia ou dessa era, já que o domingo representa a eternidade no começo desse ciclo divino, no começo da era da pedra angular, que é uma era eterna. Vejam vocês, em algum tempo, pode passar alguns anos, mas como a era da pedra angular é eterna, vejam, podem passar a quantidade de anos que for e ainda se está no começo dessa era. E agora, vejam vocês como Jesus Cristo, no dia de domingo pela manhã, ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou e assim cumpriu seu sacrifício na cruz do Calvário e teve seu corpo glorificado e subiu ao céu
Vejam vocês, e se sentou à destra de Deus depois de estar aparecendo aos seus discípulos por 40 dias. Cristo, o primogênito de Deus, vejam vocês, guardou tudo o que em tipo e figura corresponde a um filho primogênito. A Escritura, falando sobre o povo hebreu, e o qual se cumpre também em Jesus, e se cumpre na igreja de Jesus Cristo, diz: do Egito chamei meu filho. Isto foi aplicado a Cristo quando ele foi levado ao Egito, porque Herodes estaria buscando o menino Jesus para matá-lo, e o arcanjo Gabriel apareceu a José. E José, nessa mesma noite, no sonho quando lhe apareceu, depois despertou, tomou o menino e tomou Maria e os levou ao Egito, e esteve vivendo lá com Maria e o menino Jesus, até que o rei Herodes morreu. E quando o rei Herodes morreu, o arcanjo Gabriel apareceu novamente a José e disse: José, filho de Davi, morreram os que buscavam a morte do menino, portanto, regressa à terra de Israel, ou seja, regressa à tua terra. E regressou à terra de Israel, mas se foi não a Belém da Judéia, mas que foi a Nazaré, pois em Nazaré era que José e Maria viviam antes de ir a Belém da Judéia, mesmo que eles eram descendentes do rei Davi, tanto José como a Virgem Maria. E agora vejam vocês, quando Jesus foi levado do Egito à terra de Israel, se cumpriu essa profecia que diz: do Egito chamei o meu filho. Assim como Deus tinha chamado o povo hebreu de onde? Do Egito, por meio do profeta Moisés, e os tinha levado à terra prometida. E agora vejam vocês como Cristo foi do Egito à terra de Israel, que é a terra prometida. Porque todo primogênito passa por esse processo. Todo primogênito de Deus. E agora, quando Deus chama cada um dos seus filhos, no tempo que lhes corresponde viver, são chamados do mundo para vir ao corpo místico de Cristo, portanto, são chamados do Egito espiritual, que é o mundo, porque o Egito representa o mundo. E são chamados do mundo para vir ao corpo místico de Cristo, para, por meio de crer em Cristo e receber seu Espírito Santo, nascer no reino de Deus. E assim é como se entra a promessa do Espírito Santo, que é a terra prometida. E agora, vejam vocês como este processo do primogênito se cumpriu no povo hebreu, se cumpriu em Jesus e se cumpre nos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Em cada um de nós como indivíduos e na igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes. E agora, para a ressurreição de Cristo, vejam vocês como, depois de ressuscitar ao 8º dia ou primeiro dia da semana, 8º dia ou primeiro dia é o dia domingo, durante a manhã, ou seja, na quarta vigília, encontramos que Cristo se levantou dentre os mortos vitorioso, e depois esteve aparecendo aos seus discípulos por 40 dias. Durante esses 40 dias, a Bíblia menciona 8 ocasiões em que apareceu. Não sabemos se foram mais de 8 ocasiões, mas pelo menos 8 ocasiões estão registradas na Escritura. E apareceu mostrando muitos sinais, e realizando muitos sinais também, e falando sobre o reino de Deus. E agora, vejam vocês como esta ressurreição de Cristo tinha se refletido no povo hebreu também. Quando o povo hebreu saiu do Egito, ali esteve ressuscitando Deus a Israel.
Vejam como depois esteve por 40 anos pelo deserto, até que depois entrou à terra prometida. E agora vejam como Cristo esteve 40 dias aparecendo aos seus discípulos e depois subiu ao céu, ao templo de Deus que está no céu, até chegar ao lugar santíssimo, ao trono de intercessão, e ali, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, entrou com seu próprio sacrifício e seu próprio sangue para oferecer esse sacrifício pelo pecado de todos os filhos e filhas de Deus para a nossa reconciliação com Deus. Como fazia o sumo sacerdote uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês de cada ano, quando levava o sangue da expiação do bode diante da presença de Deus ao lugar santíssimo, ao lugar de intercessão, a esse trono de intercessão que é o propiciatório, onde estavam os 2 querubins de ouro e onde estava a presença de Deus nessa luz da Shequina. E agora vejam como Cristo subiu a esse lugar que estava representado no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E agora ele subiu ao mesmo céu, não teve que entrar nem ao templo de Moisés, nem ao templo de Salomão, nem ao templo que estava naquele dia, naquele tempo ali, mas ao mesmo céu, ao próprio céu, ao templo que está no céu para realizar esse trabalho de reconciliação de cada filho e filha de Deus com Deus. E ele esteve nesse lugar fazendo intercessão, como fazia o sumo sacerdote, por cada filho e filha de Deus. Mas, assim como saiu o sumo sacerdote, depois do lugar de intercessão, do lugar santíssimo, para o tempo final, para o último dia, Cristo sairá desse lugar e se converterá no leão da tribo de Judá. Agora, vejam vocês como Cristo ressuscitando ao 8º dia ou 1º dia da semana, que é domingo, na 4ª vigília, está tipificando a ressurreição dos santos no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, que está representada no dia domingo, essa era da pedra angular, porque é a era a qual corresponde o número 8, pois o 8 representa infinito e eternidade. E agora, para os santos que ressuscitarão conforme a promessa, onde Cristo disse, eu ressuscitarei no último dia. O último dia, pois, é o 7º milênio, onde a dispensação do reino se abre para todos os escolhidos de Deus. E agora, São Paulo nos falando da ressurreição dos mortos em Cristo, nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 em diante, ou vamos ver um pouquinho antes, 45 em diante diz, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essa imagem é a teofania, o corpo teofânico. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção.
Ou seja, que nós estando nesses corpos mortais não podemos continuar vivendo eternamente com este corpo mortal que é de carne, que é corruptível, tem que, à medida que passam os anos, ir ficando velho, até que chega o tempo em que não pode continuar vivendo, morre, e o enterram e se corrompe. Porque este corpo obtivemos por meio da união de papai e mamãe e, consequentemente, é um corpo descendente do primeiro Adão. E o primeiro Adão, por causa do pecado, encontramos que perdeu todos os direitos contidos no título de propriedade no livro da vida do Cordeiro, portanto, perdeu o direito à vida eterna, perdeu o direito à juventude eterna, perdeu o direito à vida eterna, ao reino eterno, à saúde eterna, a tudo o eterno. E, consequentemente, recebeu a morte como fim. E agora, São Paulo continua nos dizendo: eis que vos digo o mistério. Este é um mistério do reino de Deus, do reino dos céus. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. E quando fala destes todos, são todos os membros do corpo místico de Cristo, tenham morrido seus corpos ou estejam vivos. Todos vamos ser transformados, todos vamos ser um corpo transformado, um corpo eterno, um corpo glorioso. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todos seremos transformados em um momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí se acaba a morte para os filhos de Deus. Daí em diante, viveremos por toda a eternidade com esse corpo glorificado, esse corpo eterno que teremos. E agora, vejam vocês como nos diz que será a final trombeta. A final trombeta. O que é uma trombeta e o que é essa trombeta? Em Apocalipse capítulo 10, ou capítulo 1, versículo 10 a 11, vejamos aqui o que é a trombeta de Deus, ou essa trombeta final. Diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, de João, apóstolo. Em que dia? No dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Não uma trombeta literal, mas uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo. Essa é a trombeta final também, e essa é a grande voz de trombeta. Essa é a trombeta da qual nos fala São Paulo aqui, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, para depois vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Ou seja, que estaremos escutando a trombeta final, ou seja, a voz de Cristo nos dando sua mensagem final. E sua mensagem final é o Evangelho do Reino, que é a mensagem da dispensação do Reino. É a mensagem do Evangelho do Reino para todos os filhos e filhas de Deus que vivem nessa terra. E para o tempo da pregação do Evangelho do Reino, é que a ressurreição dos mortos em Cristo tem que ocorrer e a transformação de nós, os que vivemos. Porque a pregação do Evangelho do Reino é para o último dia, ou seja, para o 7º milênio.
O sétimo milênio corresponde à dispensação do reino. E agora, vimos o que é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, da qual Cristo nos falou também em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, quando nos disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. E é com a mensagem do Evangelho do Reino, a grande voz de trombeta, que todos os escolhidos são chamados e juntados no último dia, no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, para serem preparados, para assim receberem a transformação de seus corpos e os mortos em Cristo receberem a ressurreição em corpos eternos. Agora, vejam vocês como é que os escolhidos de Deus no último dia seriam chamados e juntados conforme o programa divino. E diz que enviará seus anjos, ou seja, que é sob o ministério dos seus anjos, e seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias estarão aqui presentes, manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, chamando e juntando os escolhidos com a mensagem do Evangelho do Reino. Agora também, em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 em diante, nos diz São Paulo: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vejam como aqui também nos fala dessa trombeta de Deus, que é a voz de Deus. Nos fala também da voz de arcanjo e nos fala da voz de mando. Vejam vocês, tudo isso nos fala da voz de Cristo falando à sua igreja no tempo final e nos dando sua mensagem final, que é a voz de Cristo nos falando, nos revelando a mensagem do Evangelho do Reino por meio do seu anjo mensageiro, para chamar e juntar os seus escolhidos e nos preparar para sermos transformados e raptados. Essa é a forma em que, no último dia, estaríamos escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta. Estaríamos escutando a voz de Cristo no dia do Senhor, no sétimo milênio, como uma grande voz de trombeta, ou seja, estaríamos escutando a voz de Cristo na mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem do Evangelho do Reino é a voz de Cristo, a mensagem de Cristo para seu corpo místico de crentes, para chamar e juntar os seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do reino. E para preparar os seus escolhidos para serem transformados e raptados. A voz de Cristo também está representada nos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que João escutou quando viu descer do céu um anjo forte, o qual é Cristo em sua vinda, vestido de uma nuvem, com seu rosto como o sol, e com o livrinho aberto em sua mão, colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Agora, isso está em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, e vejam vocês como, nessa passagem, escuta João o apóstolo a voz de Cristo, como quando um leão ruge, e 7 trovões emitiram suas vozes. Nos diz, e clamou com grande voz como quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. É a voz de Cristo, a mesma grande voz de trombeta, é a mesma voz de Cristo como leão. E 7 trovões emitindo suas vozes. E agora podemos ver todo o programa divino correspondente ao último dia para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E assim, como Cristo esteve por 40 dias aqui na terra depois de ressuscitado e depois subiu ao céu, mas nesses 40 dias esteve trabalhando, esteve realizando uma obra onde mostrou muitos sinais e fez muitos sinais no meio dos seus discípulos e também pregou o Evangelho e esteve falando sobre o reino.
E também o povo hebreu, vejam como esteve o povo hebreu por 40 anos pelo deserto. E agora vejam também como a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve por 7 etapas ou 7 eras durante estes 2000 anos que transcorreram. Isso está tipificado nos 40 anos do povo hebreu pelo deserto. E agora, para o último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, formos transformados, estaremos na terra de 30 a 40 dias também. E estaremos fazendo um trabalho muito importante nesse lapso de tempo, onde, vejam, assim como sob o tempo em que Cristo esteve na terra depois de ressuscitado, esteve pregando, ou seja, ensinando, falando sobre o reino de Deus, e esteve também fazendo muitíssimos sinais. Esse vai ser um tempo muito importante no programa divino, onde grandes coisas estarão acontecendo. Se estando a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda em seus corpos mortais durante essas 7 eras ocorreram grandes coisas, grandes milagres e grandes sinais, e se pregou o evangelho da graça, como será durante esses 30 ou 40 dias? Não haverá limitações. Mas porquanto isso ainda está no futuro, o deixamos o mais tranquilo possível, para que assim ninguém trate de se adiantar. Agora, vejamos que vamos estar estreando nosso corpo novo, nosso corpo glorificado, e vai funcionar melhor que este corpo que temos atualmente. Não vamos ter limitações, não vamos ter os problemas que hoje em dia temos, mas que será sem limitações. Agora vejam vocês que para o tempo em que recebamos o novo corpo, estaremos vestidos com a vestimenta com o corpo que necessitamos para reinar com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade. Estaremos bem vestidos com um novo corpo, uma nova vestimenta, no qual não teremos limitações. Assim que podemos ver a bênção tão grande que está assinalada, profetizada para os escolhidos de Deus que partiram nas eras passadas e para os que vivemos neste tempo. Perseverando em Cristo na era que nos correspondeu viver, estaremos esperando todos os dias da nossa vida, nossa transformação. E os mortos em Cristo no paraíso, pois estão esperando a ressurreição em corpos eternos. Se algum dos nossos, se for, pois não há nenhum problema, regressará novamente em um corpo eterno e será uma testemunha da ressurreição. Agora, vejam vocês como também os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo apareceram a muitas pessoas em Jerusalém. Diz que apareceram aos seus familiares. Agora, haverá visita para os familiares dos escolhidos que ressuscitarão. E, seguramente, isso ajudará esses familiares para permanecerem fiéis a Deus, alinharem-se bem para que assim deem suas vidas por Cristo durante a grande tribulação. Assim que algo importante vai acontecer com os familiares dos escolhidos de Deus que estiverem vivendo neste tempo final. Porque todos os escolhidos reclamaram os seus familiares para a vida eterna. Bom, vejam vocês como no primogênito se cumprem essas coisas. No povo hebreu, como a nação ou o povo primogênito de Deus, vejam vocês tudo que se cumpriu. E agora, em Jesus como primogênito de Deus, vejam vocês como se cumpriram estas mesmas coisas em uma nota mais alta ou em uma fase mais alta
E agora vejam vocês como na Igreja de Jesus Cristo também se cumprem essas coisas em um nível, ou em outro nível, ou em um nível mais alto, ou em outra etapa, ou era e dispensação. E agora vejam que para os escolhidos de Deus que partiram está a promessa da ressurreição em corpos eternos. E uma estadia aqui na Terra, nesse corpo eterno, de 30 a 40 dias. E para nós, os que vivemos, está a promessa, se é que permanecemos vivos, até que os mortos em Cristo ressuscitem, pois temos a promessa de uma transformação, onde obteremos um corpo eterno. Este corpo será transformado, será mudado em seus átomos, será absorvido em e com o corpo eterno pela vida, e assim seremos. Assim nós seremos imortais quanto ao corpo físico e eterno também. Vejam vocês, muitas pessoas e os cientistas buscam a juventude eterna, buscam a fonte da juventude. E vejam, é em Cristo que está a fonte da juventude. E para o último dia, Cristo provará que isso é a verdade, ressuscitando os mortos em Cristo das eras passadas e alguns dos nossos que partiram, e transformando nossos corpos físicos e nos dando um corpo glorificado, um corpo eterno para viver por toda a eternidade e reinar com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade. O mistério da ressurreição e os 40 dias. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho da ressurreição e os 40 dias. Vejam vocês como estão refletidos lá no Antigo Testamento, no povo hebreu passando pelo deserto por 40 anos, como estão refletidos em Jesus quando ressuscitou e esteve por 40 dias com os seus discípulos, e para o último dia, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós seremos transformados e estaremos aqui de 30 a 40 dias. E 30 ou 40 dias bem aproveitados produzem muitos benefícios. Se faz muito em 30 ou 40 dias bem aproveitados esses dias. Assim que estejamos esperando nossa transformação, porque estamos na era da pedra angular. A era representada no domingo, a era representada no dia de ressurreição, no domingo de ressurreição. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e estejamos aqui de 30 a 40 dias nesse corpo eterno, e Deus nos use na forma em que Ele deseja fazê-lo nesse tempo. E depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, à casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte, dando graças a Jesus Cristo por suas bênçãos e por essas formosas promessas que tem para os que partiram e para nós os que vivemos neste último dia. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.